A crença de que Jesus Cristo existia antes da criação do mundo é uma perspectiva teológica específica, principalmente encontrada no cristianismo, e está ligada à doutrina da Trindade. De acordo com essa doutrina, Deus é um só ser em três pessoas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Alguns teólogos cristãos interpretam certas passagens da Bíblia, como João 1:1-3 e Colossenses 1:15-17, como indicativas de que Jesus Cristo, como Filho de Deus, estava presente antes da criação do mundo e desempenhou um papel na criação junto com o Pai. João 1:1-3. Este é o prólogo do Evangelho de João, que começa com a frase: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui é uma referência a Jesus Cristo. A passagem continua a dizer que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Para muitos teólogos, isso sugere que Jesus existia antes da criação do mundo e desempenhou um papel ativo na criação como o agente divino de Deus. Colossenses 1:15-17. Nesta passagem, o apóstolo Paulo descreve Jesus como o primogênito de toda a criação, o que significa que ele tem primazia sobre toda a criação. Ele continua descrevendo como todas as coisas foram criadas por meio de Jesus e para Jesus, e que ele existe antes de todas as coisas, sustentando tudo pela palavra do seu poder. Isso também é interpretado como indicativo da pré-existência de Jesus e de seu papel na criação. Essas interpretações são fundamentais para a compreensão da doutrina da Trindade, que afirma que há um único Deus em três pessoas distintas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Assim, essas passagens são frequentemente usadas para sustentar a ideia de que Jesus não apenas era humano, mas também divino, e que sua divindade estava presente antes da criação do mundo. Em Colossenses 1:15-17, o apóstolo Paulo escreve sobre a preeminência de Cristo, descrevendo-o como o primogênito de toda a criação e declarando que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Essas passagens são frequentemente interpretadas como indicativas de que Jesus Cristo, como Filho de Deus, desempenhou um papel ativo na criação do universo. Essa interpretação é baseada na ideia de que, antes mesmo da encarnação terrena de Jesus, ele existia como parte da Trindade, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Assim, ele não apenas participou da criação, mas também sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como mencionado em Hebreus 1:03. Essa compreensão da preexistência de Cristo é fundamental para muitas tradições cristãs e influencia sua teologia sobre a natureza de Jesus como Salvador e Senhor. Ele não é apenas um homem extraordinário que viveu na história, mas é o próprio Deus encarnado, que existia antes da fundação do mundo e que veio ao mundo para reconciliar a humanidade com Deus. Por exemplo, João 1:3 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa interpretação enfatiza a ideia de que Jesus Cristo é parte integrante da divindade e participou ativamente no ato criativo. No entanto, é importante notar que essa é uma questão teológica complexa e há diferentes interpretações dentro do cristianismo sobre a natureza exata da Trindade e a relação de Jesus Cristo com a criação.